Graça e paz a todos, amém? Que privilégio nós podermos ver os nossos jovens atuando e trazendo uma mensagem tão poderosa aos nossos corações. Muitos não sabem, eu ando aqui até com a pulseirinha da Missão Portas Abertas, Igreja Perseguida. Desde o ano passado, quando nós tivemos a nossa conferência, eu passei a andar, muitos outros também compraram, e isso representa a Igreja de Cristo ao redor do mundo, em lugares onde a maioria de nós jamais desejaria estar, em lugares onde a maioria de nós jamais iria sequer dizer que é de Jesus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia agora, em Mateus, no seu capítulo de número 7, a partir do verso de número 21. Mateus, capítulo 7, a partir do verso de número 21, quero que você me acompanhe essa noite nesta leitura. Nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade de meu Pai que está no céu. No dia do juízo, muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome, não expulsamos demônios em Teu nome, não realizamos muitos milagres em Teu nome? Eu, porém, responderei, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Quem ouve minhas palavras e as pratica, é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Mas quem ouve meu ensino e não o pratica, é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre a areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Amém? Nós acabamos de ler aqui a parte final do Sermão do Monte, quando Jesus traz, de fato, a essência daquilo que ele irá julgar. Jesus havia falado nesse capítulo sobre duas portas, Jesus já havia falado sobre a árvore e seus frutos, e agora Jesus fala sobre as duas casas, Jesus fala sobre dois tipos de construtores. Mas perceba, Jesus está colocando sempre dois caminhos. Ele está dizendo que para fazer parte do reino de Deus, ou estar em Cristo, nós precisamos tomar uma decisão. Jesus está falando que ou nós aceitamos a palavra que Ele tem a falar ao nosso coração, ou nós a rejeitamos. E nesse mês nós temos falado bastante, orado bastante diariamente pelas nossas famílias, pelas famílias dos nossos amigos, dos nossos companheiros de trabalho. E tem sido um tempo muito bom, um tempo muito proveitoso. Mas eu posso dizer para vocês também que tem sido um tempo desafiador e de muitas lutas. O conceito de família tem sido, e você sabe bem, quando você liga a sua televisão, quando você navega pela internet, muito deturpado. E nós temos pessoas que talvez sejam como eu, você, como cada um de nós, que defendem a família como a união entre um homem e uma mulher, baseado em um casamento monogâmico, visando ter filhos, visando educar filhos com valores bíblicos, com valores morais daquilo que o Senhor coloca, com papéis definidos, entendendo sempre a responsabilidade do homem, a responsabilidade da mulher e Cristo como centro da família e do casamento. Mas nós podemos dizer que tem os secularistas, são aqueles que vivem segundo a filosofia desse mundo e dessa terra. E eles têm um conceito diferente daqueles que olham para a Bíblia como regra de fé e de prática.
Eles dizem que o conceito de família é um conceito amplo, é um conceito flexível, que inclui diferentes configurações, casais homoafetivos, famílias monoparentais, famílias reconstituídas, entre outras. Uma ideia de família focada apenas no afeto e no reconhecimento de um e de outro, rejeitando e dizendo que o modelo tradicional e o modelo bíblico, ele é ultrapassado e preconceituoso. E isso se assemelha bastante aos caminhos que Jesus mostrava. E Jesus sempre aponta que nós temos apenas duas alternativas nessa vida. Quando nós escolhemos um caminho, nós estamos escolhendo ou o caminho da obediência ou o caminho da desobediência. E essas configurações e a escolha delas vai representar o que nós desejamos escolher como pais, como mães, como avós, como avós, como filhos, como filhas, como netos e netas. Tanto no Antigo Testamento como no Novo, nós temos palavras que remetem e que fazem destaque à ideia de família. No Antigo Testamento, as palavras que ali marcam o conceito de família, elas sempre associam a ideia de casa e de família. No Novo Testamento, também nós temos a ideia de casa, de família, a ideia de lar e de família, e por fim a ideia de parentes. Todas elas apontam para duas coisas em comum: casa, lar ou família. E se tem uma coisa que lembra muito uma família, é uma casa. Os nossos avós, eles costumavam dizer que por mais maravilhosa que fosse a casa dos outros, um hotel 5 estrelas, um resort, nada superava o aconchego, a doçura, a paz que a nossa própria casa nos dá. Eu me lembro de alguém dizendo para mim que foi para um hotel, o travesseiro era maravilhoso, ele reclinou a cabeça e disse que era muito bom. Mas ele sentia falta lá do travesseiro dele já castigado. Ele sentia falta da cama dele, ele sentia falta do espaço, do ambiente que ele tinha. E independente se nós moramos numa mansão ou numa simples casa, nós não podemos definir se ali há ou não um afeto. Nós definimos pela convivência que nós vamos entender que é quando nós temos amor, graça, carinho e misericórdia, quando nós constituímos lembranças maravilhosas, é que aquele lugar passa a ter sentido. Mas mesmo a maioria de nós aqui, tendo histórias muito bonitas para contar da nossa infância, tendo relatos maravilhosos da nossa vida atual, de como o nosso lar é bom. Muitas pessoas aqui hoje à noite, ou talvez nos acompanhando em casa, podem dizer que o ambiente da sua casa, do seu lar, se tornou um ambiente de histórias e de sentimentos de ódio, de dor, de desprezo, de rejeição e de amargura. E muitos param e dizem: eu não desejo nunca mais voltar para aquele lugar. Não existem só relatos bons, não existem só histórias brilhantes, existem histórias difíceis. Mas tudo isso é fruto de escolhas erradas, de alicerces mal feitos e de um mau entendimento do que seja família. E tudo isso é fruto do pecado que habita em cada um de nós. E o pecado, ele tem a condição de nos inclinar, na maioria esmagadora das vezes, ou praticamente sempre, a escolhas erradas, a decisões equivocadas. E eu quero justamente hoje te convidar a caminhar comigo nesse texto.
a você reorientar a sua vida, a você ter a palavra de Deus como base do seu lar, como base do seu casamento, como base da criação dos seus filhos. E Jesus aqui, ele está trabalhando uma perspectiva que a principal marca do discípulo é a sua obediência a quem ele chama de Senhor, a quem ele chama de Mestre. Essa é uma prova verdadeira de que amamos a Deus e servimos ao Senhor de todo o coração. A Bíblia diz que o mandamento mais importante ao qual nós devemos seguir é amar a Deus sobre todas as coisas, sobre absolutamente tudo. E essas palavras que Jesus traz, ele está dirigindo aos discípulos, mas também à multidão que o escutava. Nesses 3 versículos, dos versos de 21 a 23, Jesus está tratando uma ideia de pessoas que são falsas discípulos, que são falsos discípulos. Ele está tratando com gente que ele diz: você profetizou, você expulsou demônios, você realizou milagres e você disse na minha frente que eu era o Senhor da sua vida. Ele trata com esse tipo de pessoa, com esse tipo de personagem. Mas Jesus fala algo pesado. Jesus fala algo duro, que não é agradável aos nossos ouvidos e muito menos aqueles que ouviram isso em primeira mão. Ele diz: eu nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Jesus está falando que no dia final, o dia do juízo, o dia que nós chamamos do acerto de contas, essas serão as palavras que ele vai falar. E essas palavras terão poder, elas terão peso, elas terão um caráter definidor. Se alguém entrará no reino dos céus, ou se alguém não entrará. E algum de nós aqui pode dizer: eu já fui barrado em algum lugar, por alguém dizer que não me conhecia, ou por eu ter esquecido um convite, ou por achar que eu tinha sido convidado, você chegou lá e bateu com a sua cara na porta, porque você ali não era bem-vindo. A pessoa olhou para você e disse: eu não te convidei não, eu não te chamei não, você está na festa errada, você está no lugar errado. E o reino de Deus, ele é basicamente uma festa, ao qual nós iremos participar e já estamos desfrutando aqui nesta terra, se Ele é o Senhor e se Ele é aquele que faz o nosso coração se mover. Só que Ele aqui trata que, se desejamos famílias edificadas, nós precisamos observar atentamente isso. Como pais, como mães, como filhos, nós precisamos professar a Cristo de forma verdadeira e não a Cristo apenas como um nome. Ele está alertando de cara para cada um de nós que fazer as coisas no reino não significa ser parte do reino. Participar, realizar tudo dentro de uma comunidade religiosa não é sinal claro de que você vai participar do grande banquete da eternidade. Mas a maioria de nós entende que ser discípulo é frequentar a comunidade, é dizimar na comunidade, é participar dos ministérios, é ser alguém que tem uma linguagem bonita, mas nós não avaliamos que isso não nos dá o direito, o convite, a entrada para fazer parte do reino. E esse reino já estava claro, evidente para os discípulos.
Esse reino está claro e está evidente para cada um de vocês que estão ouvindo, para cada um de vocês que pegam a palavra e começam a ler. Mas só que existe uma pergunta que nós precisamos fazer a nós mesmos. Aonde nós estamos construindo a nossa vida espiritual? Aonde nós estamos edificando as nossas casas? Aonde nós estamos colocando os tijolos do dia a dia da nossa caminhada com Jesus? A maioria das pessoas que lê esse texto, ela vai fazer a exposição colocando em primeiro lugar aquele que edifica a sua casa na rocha. Mas eu quero convidar você a ver agora ao contrário, a parte final, a ver o homem que edifica a sua casa na areia. Nós podemos construir algo no reino, onde na maioria das vezes nós não pensamos qual é o fundamento da nossa construção. Nós só começamos a fazer e fazer. Nessa época, a Palestina era conhecida por chuvas muito fortes. E isso apontava, dava um crédito, se determinada construção, se determinada casa, ela tinha um alicerce bem feito. Se ela conseguiria suportar firmemente as tempestades. E a primeira coisa que a gente tem que entender aqui é que esse homem que constrói a sua casa nesse lugar é chamado de insensato. Quando nós voltamos para o Antigo Testamento, a Bíblia deixa claro que existe uma diferença entre você ser inteligente e você ser sábio. Às vezes nós podemos ter uma inteligência surpreendente, que faz com que as pessoas olhem para nós e digam: fulano tem uma inteligência acima da média. Mas essa inteligência ela não concede sabedoria. E Salomão, quando estava prestes a pedir ao Senhor algo, o que é que ele pede? Ele pede sabedoria para conduzir o povo. E aqui nós temos um homem que é o contrário daquele que é sábio, ele é insensato. Ele não é alguém que desconhece a palavra, é alguém até inteligente. Mas ele é sim alguém que escolhe ouvir, mas escolhe não praticar a palavra. E na vida familiar isso significa pessoas que conhecem os princípios de Jesus para um relacionamento saudável, para uma família saudável, como o amor, como o perdão, como o respeito, como a fidelidade, mas optam por não ouvir, optam por não praticar isso no convívio diário, com a esposa, com o esposo, com os filhos, com os avós, com os tios, com as pessoas que estão ao redor. Ouvem sem agir. São pessoas que, na realidade, constroem o seu terreno em um lugar instável, que a qualquer momento pode desmoronar. E quando nós olhamos para o sentido da ideia da areia, ela simboliza tudo aquilo que é frágil, tudo aquilo que é passageiro. E eu gosto muito de teólogos como João Calvino e Agostinho, que eles diziam que construir a casa na areia é a ideia clara do nosso pecado e da nossa rebeldia contra Deus. Construir a nossa casa na areia é estabelecer nossas bases e nossos valores superficiais nos ídolos dessa geração. Numa geração que é egoísta, que é orgulhosa,
que tem falta de compromisso e que tem ausência de fé. Essas são marcas de pessoas que constroem a sua casa na areia. Essas são marcas do homem moderno e da mulher moderna que é insensata, egoísta, orgulhoso, orgulhosa, não tem compromisso, não existe fé, não tem qualidade de fé. É como montar uma estrutura sem alicerces firmes, e quando as dificuldades surgem, e inevitavelmente elas vão surgir, porque nenhum crente, ele está com a redoma ao seu redor, que o protege dos problemas, que o blinda das dificuldades. E quando a gente coloca as nossas bases, os nossos valores nesses lugares, essa casa ela desaba. Um exemplo disso, de construir uma casa sobre a areia, está na primeira família da Bíblia. Mais precisamente no primeiro casal da Bíblia, Adão e Eva. Deus deu a eles um mandamento firme, claro, cristalino no jardim. Mas eles preferem ouvir o egoísmo. Eles preferem ouvir o orgulho. Eles preferem ouvir a inveja. Eles preferem ouvir o desejo de serem iguais ou superiores a Deus. Eles escolhem desobedecer, eles escolhem negar a palavra. E detalhe, Adão e Eva tinham absolutamente tudo que eu e você dizemos querer ter. Tinha água fresca, tinha cuidado, tinha zelo, tinha comida, tinha relacionamento com Deus, mas mesmo assim, a serpente, ela lançou dúvida. Mas na realidade, a dúvida já morava e já pairava no coração de ambos. Por mais que você, homem, tente defender Adão e dizer que Adão é o errado, aliás, que Eva é errada, mas Adão era o quê do jardim? O zelador. O comandante daquele lugar, o responsável. E a gente se pergunta onde estava Adão. Quando Adão chega, ele simplesmente recebe, come do fruto, é insensato, não é um homem sábio. Adão e Eva escolhem fundamentar a sua vida na desconfiança e na rebeldia. E o resto da história você sabe. Vergonha, dor, castigo, afastamento de Deus. Essa foi a decisão e a primeira queda da família humana, que trouxe consequências a cada um de nós, psicológicas, sociais, mas principalmente espirituais. Ao ponto que a Bíblia diz que nós só estamos aqui pela graça e pela misericórdia de Deus. Não pela nossa vontade, não pela nossa capacidade, mas tão somente por isso. Essa decisão foi uma consequência gravíssima. Mas essa história, esse erro, ilustra perfeitamente o que significa construir uma casa na areia. Porque significa rejeitar a base sólida que é Deus. Significa rejeitar Cristo e confiar aqui, no nosso coração, na nossa vontade. E isso causa ruína, causa um desmoronamento. A queda da casa representa consequências de uma falta de base sólida nas nossas vidas. E isso no contexto familiar é refletido, se torna prático em brigas frequentes, em confusões sem fim, em desentendimentos profundos.
em afastamento de marido e mulher, em afastamento dos filhos, em afastamento de tios, em afastamento dos avós. Todas essas coisas são frutos de um desajuste grave. E essas coisas podem destruir um lar, podem arruinar uma casa. E o texto diz que essa queda é descrita como grande. E ela mostra a gravidade de quando os ensinamentos de Jesus não são praticados, qual é o preço, qual é a consequência, o que você colhe diante disso. E talvez nós tenhamos aqui hoje pessoas que estão nessa situação. Maridos e esposas que não se falam dentro de casa, filhos e filhas que brigam uns com os outros, um tio a qual você não fala há tantos anos porque aconteceu uma situação e você nunca mais liberou perdão, um avô ou uma avó que está indignada ou que está até intrigada com o neto ou com a neta. Talvez a sua casa tenha virado apenas um ambiente onde palavras de bênção nunca mais foram ditas, mas os xingamentos se tornaram parte da tua rotina diária. E quando nós olhamos para isso, o nosso coração pesa. A gente tem a tendência de ficar triste, abatido, porque não é por menos. Mas tudo isso é fruto de um Jesus que foi colocado de lado, de uma base que talvez você nunca teve. E a lição central desses versículos é que não basta apenas ouvirmos a palavra. É fundamental a gente colocar ela em prática, principalmente nas nossas famílias. Porque todos esses contornos negativos, todas essas situações adversas, elas só são tratadas, elas só são mudadas quando a palavra de Deus ela começa a lavar a minha mente, a chegar como um rio no meu coração. E aí eu vou olhando para o lado, vou olhando para as minhas ações e atitudes e eu vou percebendo. As coisas vão mudar quando isso for rotineiro, for diário na minha vida. Porque tempestades você vai passar se você não está passando hoje. Se você não está passando hoje. Se você não está passando agora, nesse exato momento. Viver o Evangelho de forma superficial. Viver o Evangelho sem esses valores, eu vou dizer para você de forma clara, você está perdendo o seu tempo vindo para cá. Porque se você aceitou e deseja viver um Evangelho, água com açúcar, a tua vida, a tua família não vai mudar. Vai continuar sendo a mesma. A estabilidade das nossas famílias, elas não dependem do emprego que nós temos. Ah, pastor, você fala isso porque você não sabe o que é chegar na metade do mês e já não ter R$1. Todos nós aqui enfrentamos dificuldade financeira. Todos nós em algum momento já enfrentamos e sabemos o quão difícil é. Mas não é o emprego, não é o dinheiro, não são os nossos dons, não são os talentos, não são as capacidades que nós temos que definem e que trazem segurança para a gente. Porque se assim fosse, não existiria briga na casa dos milionários, não existiria separação entre bilionários, e todo dia você vê, bilionário fulano de tal se separou da sua amada. Porque tem orgulho, porque tem egoísmo, porque tem cobiça, porque tem desejos errados. E quando a gente deposita a nossa esperança naquilo que a gente tem, naquilo que a gente conquistou aqui, mas não deposita em Jesus, a gente constrói todo dia mais um cômodo da nossa casa na areia.
Talvez você já tenha toda a sua casa construída na areia, mas talvez você construiu só a base. Talvez você ainda não fez o quarto, não fez o banheiro dessa casa. E ela pode, na planta, parecer bonita. Ela pode, lá na imagem 3D, no projeto, ser maravilhosa. Mas Jesus não faz parte dela. Jesus não está ao lado dela. E na cultura judaica e no contexto do Novo Testamento, a ideia de rocha, ela simbolizava força, segurança e estabilidade absoluta. A casa na areia levava cerca de uns 6 meses para ser pronta. Era rapidinho. Mas a casa na rocha, um suor danado, uma dificuldade enorme. E sempre era comum usar a metáfora da rocha para com Deus, onde nós lembramos do Salmo 18, verso 2, que diz que Deus é chamado de rocha, que Deus é chamado de minha fortaleza, aquele que é inabalável, aquele que é o nosso protetor. Agostinho afirmava que Cristo é a rocha viva sobre a qual a igreja e o crente devem estar estabelecidos. Hoje pela manhã, nós, na classe tanto de adultos como de panorama, nós lembrávamos de uma denominação que ela diz que o fundamento, o seu alicerce está no homem. Mas esse homem não é Jesus. E nós, ao lermos o texto, víamos que Pedro ali era apenas um personagem secundário, quando na verdade o discurso, o apontamento era para Cristo como a pedra angular. E Jesus na Palestina, ele frequentemente ministrava, entrava nessas casas, mas ele sempre deixava a deixa de quem era a rocha. Ele sempre deixava qual era a mensagem central. Ele sabia que sem um bom fundamento tudo ia desabar. Porque construir sem alicerce verdadeiro é loucura. E quando Jesus fala do homem prudente, do homem sábio, do homem que constrói na rocha, ele destaca a necessidade de praticar esses ensinamentos como base da vida. E na família, isso significa que não basta conhecer os valores, não basta apenas repassar, mas nós como pais, você como mãe, você que constitui a liderança da sua casa, nós temos um desafio enorme, que é praticar, que é ter essas pequenas atitudes e decisões no dia a dia. E ao longo dessa semana, e das semanas que nós temos tido ali em casa, sempre ao fim da noite, nós reunimos as crianças e a gente vai ali contar uma história bíblica, orar e aplicar na vida. E essa semana foi bem engraçado, porque o Bernardo saiu, ele foi ao encontro de 2 Bíblias, ele pegou, chegou para mim e disse: "Está aqui, papai, hora da história, hora de orar." E Deus agindo no coração de uma criança já de 2 anos. E ela abria ali a página e disse: "Moisés, Jesus", ficava falando assim: "Papai, agora é a hora de orar", fazia a mãozinha aqui. Aí ele dizia: "Orar pelo papai, pela mamãe, até pela cachorra, que é a Laila lá de casa. Vamos orar, ora pela Laila." O que eu quero dizer? Nenhum de nós aqui irá alcançar a perfeição ou será um modelo máximo. Mas as pequenas atitudes no dia a dia, elas podem gerar um impacto muito grande naqueles que são responsabilidade direta de cada um de nós. Elas podem modificar, porque são decisões que moldam o relacionamento. Quando marido e mulher brigam, e isso eu creio que aqui na Memorial não acontece, não temos casais que brigam, né? Amém. Quando a mulher fica de cara feia para o marido, ou o marido fica de cara feia para a mulher,
Você sabe que a Bíblia está dizendo que vocês dois vão ter que se resolver antes do fim do dia, que vai ter que existir perdão, que aquela palavrinha vai ter que sair, que vai ter que ter aquele abraço. Quando você sabe, você filho aqui hoje, que você desobedece seu pai, você fica ali pelo canto achando que ele é ranzinza, que ele é chato, mas você sabe que ele está zelando e honrando pela sua vida. Pequenas atitudes, o respeito, o amor. Amor esse que hoje é um dom que a maioria de nós não procura. Nós procuramos todos os outros dons, mas a gente não procura o amor. E por que ele é tão difícil? Porque o amor, quando ele é colocado na prática, envolve amar muitas das vezes quem nós não desejamos amar. Mas Jesus e o apóstolo Paulo diz que é o dom em excelência. Mas que atitudes você como pai, você como marido, você como mãe, como esposa, se percebe como falhas hoje? Que atitudes hoje você tomou dentro da sua casa, que você agora está percebendo que falhou? Não quero que os maridos olhem para as esposas e nem as esposas para o marido, porque se tiver alguma coisa, Deus já está trabalhando, daqui a pouco vocês vão se abraçar. Que atitudes você tomou? Que palavras você direcionou para o outro? Às vezes, nós virarmos para alguém e dizermos para ela, eu te amo em Cristo. Às vezes, uma palavra como eu te perdoo, eu oro por você, muda toda uma situação. Mas quando nós apenas dizemos palavras que machucam, elas são mais dolorosas que feridas feitas diante de um acidente ou de uma falha dentro de casa por falta de atenção. E quantas pessoas aqui, todos nós já passamos por isso, não fomos feridos dentro de casa, dentro da igreja, e a gente ficou remoendo isso no nosso coração. Mas porque nós esquecemos que a rocha é a própria pessoa de Cristo. Nós nos esquecemos que a palavra é que nos confronta, que nos consola, que nos direciona. E na prática familiar a gente tem que usar isso todos os dias. A gente tem que resistir às dificuldades que são inevitáveis. Porque todo dia é problema, todo dia é uma tentação nova, todo dia é uma circunstância que vem para tentar arrastar a gente. Mas Jesus diz que quando uma casa é construída sobre uma rocha verdadeira, ela resiste às tempestades. Uma família que ela tem Jesus como a base, ela suporta toda a crise financeira, ela suporta todo o desentendimento, ela suporta todas as perdas, ela suporta todas as pressões externas. Pode o mundo estar desmoronando, mas ela está olhando para os céus e dizendo, Senhor, em Ti eu confio. E talvez hoje a tua família esteja nessa circunstância, desmoronando. E você está ouvindo essa palavra e talvez achando que é um clichê, mas essa palavra está apontando, batendo no teu coração, para que você creia em Cristo cada vez mais. Aqui nas quintas-feiras, nós já ouvimos relatos maravilhosos de pessoas que passaram por circunstâncias extremas. E eu vou usar um desses testemunhos. Quem aqui conhece a irmã Paula, Ana Paula e o irmão Jamerson? Levante a sua mão. Uma boa parte os conhece. Jamerson, por muitos anos, enfrentou dificuldade com relação à sua perna, com a dor que era fora de controle. Fora de controle. Anos e anos. Mas o Senhor, diante da fé deles dois, marido e mulher, um apoiando o outro, um confiando no outro, um caminhando lado a lado com o outro e nunca se esquecendo de Deus. O Senhor foi, abriu uma porta, ele fez a cirurgia foi um sucesso e hoje ele está glorificando ao Senhor.
Aí veio mais uma prova. A Paula teve que fazer uma cirurgia relacionada ao câncer. E o marido ainda não tinha feito nem a cirurgia com relação à perna. E ela disse: pastor, como é que vai ser agora? Mas eu creio, eu confio em Deus de todo o meu coração. E eu disse: é isso, Paula. Porque eu disse uma frase hoje de manhã na classe, dizia que não existe deserto eterno para aquele que vive em Deus. E o deserto do Jamerson, o deserto da Paula se encerrou porque ambas as cirurgias foram um sucesso para a glória de Deus. E você está aqui hoje dizendo: eu preciso procurar bênçãos, testemunhos, milagres em outro lugar. Deus tem realizado milagres aqui que você nem sabe e nem sonha. Mas tudo isso não é porque a Igreja Batista Memorial tem um culto especial de milagres. Não é porque os pastores da Memorial pregam ou impõem as mãos e algo sobrenatural acontece, não. É porque nós olhamos para a palavra como nosso fundamento e olhamos para Cristo e aceitamos a vontade dele que é soberana, a vontade dele que é boa, que é perfeita e que é agradável. Seja sim, seja não, ou seja, espere. É assim que nós cremos. Mas nós somos uma igreja que acredita em milagres. Nós somos uma igreja que crê que Deus pode reverter quadros negativos, inclusive da sua família. Mas talvez falta comunicação dentro de casa, porque falta comunicação com Deus. Talvez a tua criação, você homem, foi uma criação de um homem duro, onde seu pai disse: homem de verdade não chora. Apesar de que hoje os homens estão chorando em excesso por tudo, mas o homem de verdade ele chora, mas ele chora na busca da reconciliação, na busca do perdão. Apesar das influências que quando você vira, sai da sala, o teu filho está colocando no YouTube um programa que você nunca viu, mas Deus está te dando a oportunidade de você dizer: eu vou assistir esse programa com você, eu quero saber se esse programa tem algo de edificação. E aí você vai olhar e vai dizer para ele: isso daqui não traz crescimento, porque é nosso papel. A cultura que tem entrado dentro da igreja, e agora o que eu vou falar, alguns vão se chatear comigo. Mas eu quero que você ouça com atenção. Às vezes tem mulheres que vêm para a igreja como se parecesse que estão indo para um show de uma banda de forró. Gente, cuidado. O corpo de vocês é templo do Espírito Santo. A forma como você se veste, ela diz ou não se você glorifica a Deus de forma verdadeira. E não é nosso papel sempre falar sobre isso. É seu papel você olhar no espelho e dizer: Senhor, isso daqui glorifica a Ti. Mas também tem homens da mesma forma. Porque muitas das vezes a busca é pelo elogio, pelo desejo de ser encarada como uma mulher ou um homem bem visto e desejado ou desejada, enquanto você não entende que você pode se vestir bem, sem a influência, sem a cultura do mundo e glorificar a Deus de forma honrosa. Às vezes a nossa playlist do celular, ela está tomada de canções que só falam daquilo que Deus abomina. Mas a gente está todo dia ali, se alimentando. E a gente não vai percebendo como o nosso coração vai sendo tomado por isso. Às vezes, a gente cultiva amargura, a gente cultiva ódio. E é como se fosse uma bomba relógio caseira que a gente está construindo. E uma hora ela vai explodir. O alerta desses versículos é para a solidez que nós precisamos ter. Às vezes a nossa família está vulnerável porque ela não ora. Porque você não valoriza mais vir à igreja, troca por qualquer coisa.
Às vezes a família se destrói por falta de perdão e de paciência. Às vezes não há um ambiente seguro para o crescimento emocional e espiritual de todos que estão dentro da casa. Pais que exercitam a humildade, o amor incondicional aos filhos, mesmo aqueles que estão distantes do altar, saiba que Deus tem te visto. E Deus sabe da sua luta, do seu joelho dobrado e da sua vontade de ver os seus filhos no altar. Por isso, não desista de orar pelos seus filhos. Não desista de orar pelo seu pai, pela sua mãe, que não está ainda rendido aos pés do Senhor. E todos nós temos um familiar que ainda não é rendido a Cristo. Mas nós precisamos orar, nós precisamos crer que Deus está fazendo a obra. Nós precisamos acreditar que o Senhor está mudando toda uma realidade. Estar em Cristo não elimina os conflitos. Você não vai sair daqui hoje, voltar para a sua casa e tudo vai mudar num passe de mágica. Mas tenha a certeza que as coisas vão começar a mudar e você vai ver Deus operando de forma milagrosa. Pastor, quais são os recursos que o Senhor dá para me enfrentar isso? A palavra de Deus, a oração e a comunhão aqui uns com os outros. Mas principalmente a obediência a Jesus. Todos nós somos convidados diariamente a sermos transformados por Ele. Todos nós temos áreas nas nossas vidas que precisam ser alteradas. Às vezes eu estou numa etapa, você está noutra, mas nós precisamos estar marchando adiante, juntos, cada um no seu processo, na busca de servir mais e melhor ao Senhor. Mas eu quero te fazer 3 perguntinhas. E se possível, você anote elas na sua Bíblia. A primeira: você tem praticado o que Jesus ensina na relação com seus familiares? Você tem praticado o que Jesus ensina na relação com os familiares? A segunda: como você pode fortalecer a sua casa sobre a rocha, que é Cristo, de amor e de verdade, mesmo ainda me sentindo tão fraco e pecador? Eu já te dou a resposta dessa segunda: orando, clamando, se quebrantando e passando a ter comunhão diária com o Senhor. E quais atitudes podem estar colocando a minha família em um terreno instável, na areia? A primeira delas é quando você é alguém que está ouvindo aqui hoje a palavra, mas ela está entrando aqui e saindo por aqui. É quando você está tendo a oportunidade de ter ensinamentos claros nas tuas mãos e você está pegando cada um desses ensinamentos, colocando numa caixinha e dizendo: amanhã eu cumpro, amanhã eu vou praticar isso. Quando na verdade Deus está te impulsionando a fazê-lo hoje. Quando nós conseguimos responder essas perguntas, nós vamos entendendo o que é uma vida de dedicação. E Jesus, nesse sermão, ele quis falar muito sobre isso. A areia que simboliza o mundo e o Cristo, que é simbolizado pela rocha. Os perigos que você enfrenta: individualismo e egoísmo. Todas as vezes que essa raiz brotar do teu coração, que você for individualista, joga isso para fora. Toda vez que o egoísmo brotar no teu coração, joga para fora. Todas as vezes que a cultura secular e que o materialismo, que você sentir que está se apegando demais às coisas, mais do que a Deus, joga isso para fora, porque a tua vida não é o prazer pelo consumo, não é um prazer imediato, mas o foco da tua vida e da tua família tem que ser em Deus e não em prazeres passageiros. Mas, se na tua família hoje há falta de perdão, você tem que começar a orar agora e clamar a Deus a misericórdia sobre a vida de quem não te perdoou, sobre quem você não perdoou.
para que Deus comece um processo hoje, para que Deus trabalhe isso na sua vida. Mas existe alguns aliados que podem ser parceiros seus hoje. A palavra de Deus e a prática da fé. Experimente ler a palavra de Deus todo dia. Experimente orar todo dia. John Wesley dizia que famílias que oram juntas, elas criam lares invulneráveis às tempestades espirituais. Era a fala dele. Oração e dependência de Deus. Orar não na perspectiva só de pedir, mas a oração de depender. Senhor, eu estou nas tuas mãos. Se sacrificar pelo outro, se sacrificar pelos teus filhos, se sacrificar pela igreja. Olhar para a comunidade que você está e ver que aqui tem pessoas que querem te apoiar, que querem amar você, que querem andar lado a lado com você. Eu costumo dizer que um domingo à noite como esse, quando você encontra muitos irmãos e irmãs em Cristo, você sai daqui revigorado, você sai daqui com o coração cheio de esperança, de fé. Eu pelo menos sou assim, porque quando eu vejo cada um de vocês, eu percebo o quanto Deus está trabalhando, o quanto Deus tem sido bondoso, o quanto Deus ama a nossa igreja. E nós não queremos que uma, duas famílias sejam fortes. Nós queremos que todas as famílias que estão aqui e aquelas que nos visitam sejam edificadas na rocha. Esse é o nosso desejo. Cada um de nós aqui é confrontado por Jesus para ser um discípulo obediente. Cada marido para ser um sacerdote fiel do seu lar. Você já identificou os inimigos. Você já sabe as ameaças que rondam o teu lar. Mas você pode a cada dia amar mais a Deus, resistir e vencer. Mas você pode fazer uma escolha hoje consciente. E essa escolha, ela pode ser de firmar a tua casa definitivamente em Jesus. De pegar o melhor material, que é a palavra de Deus, e dizer, Senhor, me ajuda a construir a minha casa. De você hoje pedir perdão por tantos anos longe do Senhor. De pedir perdão e entender que você construiu uma casa errada, mas que você pode dizer para o oleiro, para te fazer, ou para te refazer como um vaso novo, nas mãos dele. Esses 18 dias até aqui que nós temos orado não são à toa. E nós vamos continuar orando até a volta de Jesus. Mas você hoje tem a oportunidade de tomar uma decisão, seja você crente em Cristo, seja você não crente, de dizer, eu quero caminhar com Jesus, porque eu quero um namoro de Deus, eu quero um noivado de Deus, eu quero um casamento de Deus, eu quero os meus filhos, eu quero deixar um legado maravilhoso. Eu quero prosperar no meu trabalho para que as pessoas vejam o quanto Deus é comigo. E saiba, o desejo dos pastores dessa igreja, da liderança dessa igreja, é que vocês prosperem espiritualmente. É que vocês amem a Deus cada vez mais. E que o inimigo não coloque vocês em vergonha, mas que Deus coloque vocês em graça, em verdade e em sinceridade sempre. Amém?